Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 14. Os fluidos. 2. A explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. A vista espiritual ou psíquica, a dupla vista, o sonambulismo, os sonhos. 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos desencarnados. É com o auxílio do perispírito que se realizam no homem fenômenos especiais que não têm como causa principal a matéria tangível e que, por esta razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual, e que também se pode chamar de visão psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas quase sempre sem terem consciência do fato, assim como possuem a visão sonambúlica e também não têm consciência. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos sentidos do corpo físico. A visão, a audição e as diversas sensações estão localizadas nos órgãos do corpo físico. Por isso, esses sentidos estão limitados a perceberem somente as coisas materiais. No espírito, essas percepções são generalizadas, ou seja, elas não estão localizadas em nenhum órgão. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo aquilo que está na esfera de irradiação do seu fluido perispiritual. No homem, esses fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma que age fora do seu organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, o homem não vê com os olhos do corpo, mesmo que por hábito ele dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Ele vê pelos olhos da alma, e a prova disso é que vê perfeitamente com os olhos fechados e vê o que está muito além do seu campo visual. Lê o pensamento que lhe aparece como figura no seu raio fluídico de ação. Ver fatos de dupla vista e de lucidez sonambúlica relatados na Revista Espírita de janeiro de 1858, novembro de 1858, julho de 1861 e novembro de 1865. 23. Ainda que, durante a vida, o espírito se encontre preso ao corpo físico pelo perispírito, ele não é tão escravo que não possa alongar a corrente que o prende e transportar-se um ponto distante, seja na terra ou no espaço. Só a contragosto ele permanece ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a vida em liberdade. Para o espírito, a vida no corpo físico pode ser comparada à vida de um servo preso ao cativeiro. Portanto, o espírito sente-se feliz em deixar o seu corpo, como o pássaro em deixar a sua gaiola. Ele aproveita todas as ocasiões que surgem para se libertar do corpo físico, todos os momentos em que a sua presença não é necessária às manifestações da vida de encarnado. É o fenômeno conhecido por emancipação da alma, o qual ocorre durante o sono. Todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Ver o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8. Nesses momentos, o espírito vive a vida espiritual, enquanto o corpo vive apenas a vida vegetativa. Podemos dizer que o corpo encontra-se, em parte, no estado em que se encontrará após a morte. O espírito percorre o espaço, conversa com os amigos e com os outros espíritos, livres ou encarnados como ele. O vínculo fluídico que prende o espírito ao corpo físico só se rompe definitivamente por ocasião da morte.
A separação completa somente ocorre depois da extinção absoluta da atividade do princípio vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que se encontre, é instantaneamente chamado de volta, desde que a sua presença seja necessária. Nesse momento, ele retoma a sua vida normal de encarnado. Por vezes, ao despertar, o espírito conserva uma lembrança de suas andanças, uma imagem mais ou menos precisa do que vivenciou, e é nisso que consiste o sonho. Assim, traz intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e que justificam plenamente o provérbio: a noite é uma boa conselheira. Pelo desprendimento do espírito durante o sono, também se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase e outros, que nada mais são do que manifestações da vida espiritual. Exemplos de letargia e de catalepsia, Revista Espírita, Sra. Schwemberhaus, setembro de 1858. A jovem cataléptica da Suábia, janeiro de 1866. Observações. Emancipação da alma. Quem de nós já não passou pela experiência de acordar rápido demais, sobressaltado, com o coração disparado pela carga de adrenalina que foi lançada em nosso corpo físico? A explicação é muito simples e tem relação direta com o fenômeno conhecido por emancipação da alma, conforme nos elucida Kardec no texto acima. Se durante o sono o espírito estiver muito distante do seu corpo e por qualquer motivo for chamado para perto deste, ele retorna numa velocidade tão grande que o acoplamento entre o corpo fluídico, perispírito, e o corpo físico ocorre de maneira brusca e violenta, fazendo com que acordemos sobressaltados. Letargia. Sono profundo em que a circulação e a respiração parecem estar suspensas. Catalepsia. Imobilidade do corpo e rigidez dos músculos. 24. Uma vez que a visão espiritual não utiliza os olhos do corpo físico para a percepção das coisas, ela não necessita da luz comum. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, existe uma luz especial cuja natureza nos é desconhecida, mas que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido cósmico universal, adequado às percepções visuais da alma. Portanto, existe luz material e luz espiritual. A luz material emana de focos que estão limitados aos corpos luminosos. A luz espiritual tem o seu foco em toda parte, sendo essa a razão de o porquê não existirem obstáculos para a visão espiritual. Ela não é detida nem pela distância e nem pela opacidade da matéria. A obscuridade não existe para ela. Então, podemos dizer que o mundo espiritual é iluminado pela luz espiritual, que tem os seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. 25. A alma, por estar envolta em seu perispírito, traz consigo o seu princípio luminoso. Ao penetrar a matéria em virtude da sua essência etérea, não existem corpos opacos para sua visão. Entretanto, a visão espiritual não tem a mesma extensão, nem a mesma penetração em todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em toda a sua plenitude. Nos espíritos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa materialidade do perispírito, que se comporta como uma espécie de nevoeiro, dificultando-lhe a visão. Nos espíritos encarnados, a visão espiritual se manifesta em diferentes graus, pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural como no magnético, quanto no estado de vigília desperto. Conforme a intensidade com que a faculdade da segunda vista se manifesta, dizemos que a lucidez da visão espiritual é maior ou menor. É com o auxílio dessa faculdade que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades.
26. Portanto, a visão espiritual, por não ter a sua sede nos órgãos materiais e por não estar vinculada a eles, permite percepções especiais que ocorrem em condições muito diferentes das que se manifestam através da visão do corpo físico. Por essa razão, não podemos esperar da visão espiritual efeitos idênticos aos que ocorrem na visão comum. Como se realiza fora do organismo, esse tipo de visão tem uma mobilidade que frustra todas as previsões. Torna-se indispensável estudá-la em seus efeitos e em suas causas, sem compará-la com a visão comum, porque ela não tem por objetivo complementar essa visão, salvo em casos excepcionais que não poderíamos tomar como regra. 27. Nos espíritos encarnados, a visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita, e, por consequência, está sujeita a contradições. Como a visão espiritual tem a sua sede na própria alma, o estado da alma deve influir nas percepções dessa visão. Conforme o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, esteja ele dormindo ou acordado, a visão espiritual pode fornecer. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, tais como o conhecimento de alguns eventos que se passam a grande distância, a descrição em detalhes de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios adequados para o seu tratamento. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais no mundo espiritual, como a presença dos espíritos, por exemplo. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, semelhantes às criações fluídicas do pensamento. Ver, neste capítulo, o item 14. Essas criações guardam sempre uma relação direta com a situação moral do espírito que as concebe. É assim que o pensamento das pessoas fortemente convictas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas, vê o inferno com suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tal como elas imaginam que existia. Às vezes, a visão espiritual se transforma numa verdadeira epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, inferno, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se, quando despertam ou saem do êxtase, essas pessoas conservam a lembrança exata das visões que tiveram, elas certamente tomarão essas visões como realidade, confirmando assim suas crenças. Mas, na verdade, tudo não passa do produto dos seus próprios pensamentos. Portanto, torna-se necessária uma distinção muito rigorosa das visões que ocorrem em estado de êxtase antes de aceitá-las. Sobre esse assunto, a solução para uma credulidade exagerada é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Nota de Allan Kardec. É assim que podemos explicar as visões da irmã Elmerich, que, ao reportar o seu pensamento ao tempo da paixão de Cristo, diz ter visto coisas materiais que jamais existiram, a não ser nos livros que ela leu. Livros da senhora Cantianille. Ver Revista Espírita de agosto de 1866 e uma parte das visões de Swedenborg. 28. Os sonhos, propriamente ditos, apresentam as 3 características das visões descritas acima. Nas 2 primeiras categorias dessas visões estão os sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. Ver mais adiante, no capítulo 16, Teoria da Presciência, itens 1 a 3. Na terceira categoria, ou seja, na das criações fluídicas do pensamento, é que podemos encontrar a causa de certas imagens fantásticas, que nada têm de real em relação à vida material, mas que têm, para o espírito, uma realidade tal que às vezes o corpo físico sofre a repercussão, havendo casos em que os cabelos embranquecem sobre a impressão de um sonho. Essas criações podem ser provocadas pela exaltação das crenças, pelas lembranças do passado, pelos gostos, desejos, paixões,
temores, remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um incômodo qualquer nas funções do organismo. As criações com imagens fantásticas também podem ser provocadas por outros espíritos com objetivos bons ou ruins, conforme sua natureza. Ver a Revista Espírita de junho e setembro de 1866 e o Livro dos Espíritos, questão 400.